Olá, meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 13 do livro Deixe-me Viver. Mas antes, já peço a colaboração de todos, pois sem o apoio de vocês, o canal não cresce, gente. Curtam o vídeo, comentem, isso tudo me ajuda muito. Combinado? Então agora vamos para um breve resumo dos capítulos anteriores. No capítulo anterior, Luiz Sérgio viu um grupo de espíritos com formas muito estranhas. Olhou aqueles corpos sem encontrar palavras para descrevê-los. Alguns espíritos bem deformados possuíam um rosto de criança e corpo de adulto, outros corpo de criança com braços e pernas de adulto. Viu esses espíritos se transformarem em suas figuras normais diante de seus olhos, com a prestimosa ajuda de Olavo. Falou que nem os encarnados e nem os espíritos desencarnados deveriam cultivar o ódio e a revolta para não manter a casa mental em desarmonia, pois isso só prejudica o espírito. Aqueles espíritos ali presentes, que antes estavam deformados, choraram de emoção ao perceberem que estavam curados. Já não eram mais crianças, eram espíritos que haviam retomado a sua antiga roupagem perispiritual. Olavo explicou o motivo por a mulher fazer o aborto e disse que ela é levada pelo preconceito interno e por não conhecer o seu corpo, dele abusa. E quando percebe que não pode controlar a natalidade, a não ser através de métodos anticoncepcionais, vê-se incapacitada. Disse também que no dia que a mulher enriquecer sua mente, será dona de seu corpo. A mulher inteligente obtém primeiro sua liberdade intelectual, depois a profissional, para depois fazer a escolha do que deseja realmente na sua condição de fêmea. E concluiu dizendo que uma mulher inteligente e realizada profissionalmente jamais praticará o aborto. Agora que você relembrou o capítulo 12, vamos para o capítulo 13. César. Aquela voz ficou por muito tempo em meus ouvidos. Quanta sabedoria! Só me retirei quando Ápila voltou-me à realidade. Sérgio, na enfermaria 8 teríamos uma aula sobre aborto. Obrigado, amigo. Levantei-me e juntos dirigimo-nos até o local. Enquanto não chegávamos, trocamos ideias, e foi o meu amigo quem falou primeiro. O irmão César, com conhecimento, mostra-nos a obrigação que temos com o nosso espírito, que não podemos negligenciá-lo. No caminho da evolução não existem atalhos. Todos temos de lutar pela perfeição, e todos estão propensos aos erros, sendo esta a causa porque nunca devemos censurar alguém. Recordo o irmão Jacó, na longa estrada das reencarnações. Posso ter errado no passado, podendo errar no presente e no futuro. Por isso, a ninguém devo condenar. Pela palestra, sentimos que em cada homem está um pouco de bondade e de imperfeição, mas todos precisamos do farol divino, a fé, a esperança e a caridade, para não nos perdermos nesta imensa estrada da vida. Devemos buscar no próximo a bondade latente em cada espírito, e tudo fazer para compreendê-lo. Como sempre, procuramos compreender e nos perdoar. Quando defronto com confrades espíritas tão duros no julgamento de irmãos, recordo que Jesus, perfeição divina, disse aos apóstolos: não vim para julgar, e sim esclarecer. No dia em que os espíritas falarem menos e exemplificarem mais, veremos nos centros espíritas almas renovadas. A terceira revelação é a Arca de Noé, que veio à Terra esclarecer o homem sobre a morte
e ensinar que todos temos por obrigação atingir o estágio de amor duplo, a Deus e ao próximo. Assim chegamos. Os outros já nos esperavam na enfermaria. Havia vários espíritos. Algumas crianças estavam sentadas nas camas, outras pareciam dormir. Encontramos a doutora Isis, que mostrou algo que vira anteriormente e muito me marcara. Alguns tinham um tronco de criança e a outra parte de adulto. Outros, a mão direita de adulto, a esquerda de criança. Corpos mutilados. Tudo isso por causa do aborto. Os médicos davam passes e aplicavam sonoterapia aos doentes. Mas eles continuavam indiferentes. Olhavam ao redor, mas distantes se encontravam. A médica aproximou-se de Gustavo, que tinha a face adulta e o corpo de criança. Como vai, Gustavo? Ótimo, irmã Isis. Estou querendo voltar para minha colônia, onde deixei muitos amigos. Isso depende unicamente de você, irmão. Vamos ao exercício. Se conseguir voltar à forma adulta, logo estará na sua colônia de origem. Só com uma promessa. Não quero mais saber de reencarnação. Se vocês teimarem em me levar de volta ao plano físico, fico assim mesmo, como estou. Odeio André e Paulo, que vocês escolheram para serem meus pais. Nisso, Jacó adentrou o recinto e foi se aproximando, dizendo: Não quero acreditar que o meu amigo diga tão feia palavra. Ódio, que um dia será retirada do dicionário. Todos nós o cumprimentamos em coro. Como vai, irmão Jacó? Muito bem, irmãozinhos. Só não estou melhor porque o meu amigo Gustavo está alimentando ódio em seu coração. Irmão Jacó, sabe o que fizeram os meus futuros pais? Assassinaram o corpo que ia me servir na terra e ainda me perturbaram o espírito. Sei disso, mas é o irmão que irá ajudá-los. Nada melhor que um filho para dar aos pais lições que nem a vida apaga. Gosto muito do senhor, irmão Jacó, mas já decidi. Não quero mais saber de André e Paulo. Só vim visitar você. Não pertenço a esse departamento. Vivo no plano físico lutando pela não violência, e sendo o aborto uma violência contra os projetos divinos da procriação, sempre oro por todos os que o praticam. Então o Senhor tem piedade de quem pratica o aborto e não das suas vítimas? Gustavo, oro pela união de todos os filhos de Deus, principalmente os mais pecadores, e aquele que pratica o aborto é um ser que em nada crê, nem em Deus. Portanto, é muito infeliz. Aproximei-me de Jacó e falei: Irmão, gosto demais do Senhor e fico feliz em vê-lo aqui. Não sabia que estava trabalhando nesta colônia. Sérgio, estou em todos os lugares onde o espinho implacável do ódio deseja ferir a alma, e nesta colônia os rejeitados fermentam o ódio nos corações. Os que praticam o aborto não amam nem a si mesmos. Portanto, irmão, é ódio gerando ódio. Aqui venho sempre ajudar Camila. Faço muito pouco, mas faço com o coração repleto de amor ao meu próximo. Contemplei aquela figura linda e inesquecível. Para cada ser da humanidade, Jacó é uma bandeira branca de luz e paz. Onde chega, o perfume do amor invade todos os corações. A nossa turma ficou só observando o diálogo entre ele e Gustavo, digno de ser narrado, mas, infelizmente, não tive permissão. Somente quando Gustavo, em lágrimas, abraçou o querido velho, dizendo: Está bem, ajude-me a voltar à forma antiga. E Jacó, em posição de lótus, à frente de Gustavo, na mesma posição, iniciou o trabalho mental. Jacó, de mãos juntas sobre o peito, cabeça baixa, orava em silêncio. Gustavo, também na mesma posição, tentava entrar em sintonia. Começou Jacó a falar, num tom de voz dulcíssimo. Sua voz era tão suave
que receei também entrar em estado hipnótico. Gustavo, a roseira perdoa a mão do jardineiro que lhe furta a rosa perfumada. A terra não reclama paternidade quando o agricultor a abandona, levando os cereais. Os pais não amaldiçoam os filhos quando saem de casa para construir um novo lar. A vida só tem valor se a colorimos de perdão. Nesse instante, vamos buscar na nossa casa mental o médico que ganhou de Deus o diploma da vida e optou pela morte. Que ele possa ser tocado na sua consciência e compreenda o mal que pratica contra inocentes criaturas. Que os aborteiros recebam de nós uma chuva de amor e perdão. Que nas suas consciências brote a semente do amor. Vamos buscar Paulo e Andréia e dizer-lhes que nada se compara à missão dos pais, que, interrompendo uma gravidez, eles estão retardando o momento glorioso de apertar um filho nos braços. Observava Gustavo, enquanto Jacó prosseguia. Seus olhos pareciam divisar os momentos dramáticos do seu contato com o corpo de sua mãe. O olhar foi ficando duro. Jacó só falava em perdão. À medida que foi falando, Gustavo foi também relaxando e adquirindo um novo olhar, menos vago e mais lúcido. Eu estava emocionadíssimo, mas tinha de fazer muita força para não atrapalhar o trabalho. Jacó acrescentou: mantenha o pensamento em Deus, firme nele os seus propósitos e busque recordar-se do seu corpo na forma adulta, sem deformação. Busque o Gustavo homem ou o Gustavo criança, irmão. Em poucos segundos, Gustavo se nos apresentou um belo jovem de seus 27 anos. Não saíra da posição inicial, apenas crescera ali, na frente de Jacó, recebendo farta carga magnética não só do irmão Paz, como de todos nós que ali estávamos. A operação foi longa e me pareceu complicada, tanto que para realizá-la contamos com Jacó, que na última encarnação foi um líder hindu, conhecedor do magnetismo humano. Gustavo, de tanto esforço, caiu desmaiado, sendo socorrido pelos enfermeiros da casa. Afastamo-nos. Olhei para o irmão Jacó, que parecia estático. Nem o músculo mexia, mesmo com o rebuliço do momento. Nós saímos, e Gustavo sendo socorrido. Desejava muito falar com ele, mas a porta fechou-se, e nós tivemos de seguir os nossos instrutores. Assombrado com o que presenciara, perguntei: ele sempre faz esse trabalho? Não, só quando os médicos não conseguem curar o abortado. Aí mandamos buscá-lo. Como os encarnados nada conhecem do plano espiritual, não sabem o trabalho que dão ao praticarem atos contrários às leis de Deus. Querem aproveitar a vida, coitados. Um dia terão de pagar ceitil por ceitil. Gustavo volta logo? Perguntei ainda. Não, sofreu 2 reduções perispirituais, muito perto uma da outra, não sendo bom para o seu espírito. Terá de esperar um bom tempo para retornar. Mas há abortado que retorna em seguida. Sim, quando ele mesmo não reluta, o que não foi o caso de Gustavo. Calei-me emocionado ao recordar o nosso Jacó rompendo a barreira do ódio e mais uma vez saindo vitorioso. Ainda bem que na Terra existem homens como ele, que passam pelo plano físico e só deixam lembranças de hombridade. As lágrimas corriam em meu rosto. Elas eram gotas do coração, repleto de alegria pelo mundo que encontrei e que hoje tanto me ensina sobre o amor. Isis, vendo-me emocionado, teceu algumas considerações sobre o ocorrido, comentando o mau uso de um diploma e o que terá de pagar quem abusou do seu dom. Irmã, objetei por minha vez,
o sofrimento não será maior que a maldade que ele pratica. Engana-se, Luiz. O remorso de uma alma é o pior inferno, e um dia eles o sentirão. Chegamos diante da porta de entrada do auditório, onde grande número de companheiros ali se encontravam. Isis cumprimentou alguns deles e entrou, ficando junto aos instrutores. Fomos também entrando devagar. Era um belo anfiteatro, dos mais modernos. Encontrava-me um pouco triste, não tirando da lembrança a cena de Gustavo e Jacó. Irmã Carmelita iniciou a prece, que parecia dirigida a mim. Senti-me bem mais equilibrado, podendo ouvir o médico designado para a palestra. Irmãos, nobres instituições prestam serviços aos necessitados, aos tristes, aos sofridos, mas precisamos dos encarnados para trazermos o doente até as colônias de socorro, sendo este o motivo de organizarmos equipes para atuarem junto aos grupos espíritas, levando os recém-desencarnados a fim de serem encaminhados ao devido tratamento. Necessitamos dos ambientes evangelizados para os primeiros socorros, elucidando as casas espíritas que esse tipo de atendimento precisa contar com a bondade de cada médium humilde. Poderemos não buscar a participação deles, mas os desencarnados, por acidente ou outra maneira violenta, pedem trabalho especializado dos médiuns encarnados. É uma transfusão de energia. Os trabalhos mediúnicos devem obedecer a uma disciplina de amor e os obreiros ser esclarecidos sobre o grande valor que eles têm. Não se concebe uma mentalidade dogmática ou mística para os espíritas. Todos os que efetuarem um trabalho no mundo físico devem orientar seus companheiros sobre o real valor dos trabalhos mediúnicos, e estes, no momento, precisam ser de ajuda aos recém-desencarnados. O homem está desencarnando o mal, sendo esta a causa dos nossos cursos. Ele parou, para logo depois continuar. Muitos julgam que somos contra a psicofonia, incorporação, enfim, a manifestação dos espíritos. Não é isso, não. O que os departamentos de socorro pedem às casas espíritas é auxílio aos recém-desencarnados. Quanto aos grupos mediúnicos, onde o estudo da mediunidade se efetua, jamais irão terminar. Fiquei quietinho na minha cadeira, louco para fazer perguntas, mas ele continuou. As caravanas de socorro descem a crosta a todo momento e esperam que cada casa espírita crie pelo menos um grupo de socorro, para se tornar um hospital de Deus. Precisamos orientar bem os frequentadores dos centros espíritas, que desejam desenvolver as percepções mediúnicas, mas somente aguardam expressões fenomênicas, supondo erroneamente que as forças espirituais permaneçam circunscritas ao puro mecanismo de forças cegas e fatais, sem qualquer preparação, disciplina e construtividade, que desejam a clarividência, a clareaudiência, enfim, todos os dons mediúnicos, mas ainda não dominam todos os impulsos inferiores. Por isso, o caminho da mediunidade é longo e requer do caminhante muitas renúncias e muito aprendizado. Se no plano físico temos de respeitar leis que traçam linhas de controle aos incapazes, por que o plano espiritual estaria à mercê de criaturas sem preparo? Para que o homem não caia no ridículo, a casa espírita precisa orientá-lo na verdade kardeciana. Caso contrário, não teremos médiuns com Jesus, e sim mediunismo. O estudo da doutrina evangeliza o homem e este, à medida que se aprofunda na vida do Cristo, vai procurando mudar, matar o homem materialista e tornando-se um verdadeiro espírita. Porque, se desejarmos apenas o fenômeno, ele nada vai acrescentar de útil à nossa evolução. O desenvolvimento desequilibrado dos fenômenos pode ser tão destrutor para o espírito como o tóxico que mata os centros da vida física.
Nada melhor do que caminhar em terreno conhecido. Para que isso aconteça, não vamos correr atrás da mediunidade. Ela é um fato natural, é uma expressão do espírito imortal. Mas exercê-la com Jesus requer que tenhamos condições sadias, que tudo façamos para nos melhorar, deixando os planos inferiores da vaidade, da avareza, do ódio, etc. Buscando a reforma íntima para que o céu brilhe em nossa alma. Essa é a razão de lutarmos pelos grupos de socorro, onde o estudo e a ajuda aos desencarnados vai pouco a pouco mudando o comportamento do homem. Colocar um médium iniciante em contato com a espiritualidade inferior é falta de respeito aos dois. O encarnado necessita ser doutrinado para doutrinar. O melhor é colocá-lo junto aos recém-desencarnados, para que tenha condição de ajudar e ser ajudado. E este método não provoca o desenvolvimento prematuro. Ele aprimora os sentimentos, equilibra e abre a parte dos novos conhecimentos. Não queira um médium iniciante transformar o próximo. Ele primeiro terá de se transformar em um operário de Jesus, afastando de si o egoísmo e a vaidade. Um homem espírita deve afastar o verbalismo sem obras e lutar pela reforma íntima, vivendo em Cristo na paciência, na renúncia de cada dia, na prática da caridade, no perdão às ofensas. Ninguém serve de intermediário com a alma repleta de egoísmo, principalmente se deseja tornar-se um médium com Jesus. Os espíritos superiores não podem manifestar-se por um aparelho repleto de defeitos, que são as imperfeições dos médiuns. Todos devem buscar uma casa espírita quando pressentem possuir dons mediúnicos, que precisam ser educados. Sozinhos, nos lares, os médiuns são mais facilmente iludidos, e depois, só vivendo em comunidade, somos testados na paciência e na perseverança, e saberemos o quanto ainda somos imperfeitos. Devemos conscientizar-nos de que os fenômenos são fenômenos, mas o espírito é tudo e precisa ser respeitado. Todos somos médiuns, mas pouquíssimos os escolhidos para tarefas missionárias. E num gesto expressivo, acentuou: os espíritos que trabalham na crosta devem esforçar-se para levar aos encarnados as verdades divinas. Graças à doutrina espírita, tudo se torna mais fácil. Ela ensina o homem a não praticar atos contrários às leis de Deus. Por isso, os seus operários, os espíritas, precisam saber distinguir o doente espiritual do obsessor cruel. Precisamos de muita atenção, prudência e carinho. É fácil diferenciar um do outro. O doente perispiritual não é mau, é somente sofredor. O obsessor está ligado ao obsidiado, às vezes por anos e anos a fio. E para prepará-los, necessitamos de muito amor e conhecimento. É uma cura demorada, porque, em geral, quase todos os casos de obsessão que ocorrem no plano físico constituem problemas dolorosos e difíceis de serem curados. Esta é a causa de merecer da casa espírita uma assistência fraterna e paciente, porque a obsessão não se trata somente de uma sessão mediúnica. Leva tempo para conseguirmos separar, sem violentar, e ainda mais evangelizar obsessor e obsediado. Não sendo assim, é como dor de dente. Se não tratar o dente, a dor volta. É um trabalho de amor a ser realizado em clima de perseverança serena, equilibrada, de modo a que o tempo não conte. Em trabalho de desobsessão na doutrina espírita, não existe milagre de transformações repentinas. O grupo recebe uma terra repleta de detritos e, com paciência, vai trabalhando até o momento do plantio. Tarefa difícil, mas dignos são os seus trabalhadores. Futuramente, todos os centros espíritas terão somente um dia da semana para o tratamento da desobsessão. Em grupos mediúnicos, ficarão somente os atendimentos espirituais aos recém-desencarnados,
ou alguns doentes espirituais, como ovoides, abortados e suicidas. Desejamos a todos muito equilíbrio no trabalho que realizarão no plano físico e que cada um recorde que feliz é aquele que ouve o chamado do Pai, levanta e anda em direção aos que precisam. Que Deus nos abençoe e que Jesus esteja ao nosso lado em todos os nossos momentos, principalmente nas horas mais difíceis. João Nascimento. Continua no capítulo 14. Até lá!